Do começo do templo dela, como que foi esse começo? Como que se deu até hoje chegar eu à estrutura? comecei... O que acontece? Na Renovação Carismática, eu comecei quando o Padre Marcelo começou a fazer sucesso. Minha mãe é da Renovação Carismática Católica. Uhum. E aí eu fui pro seminário, fazia todos os seminários da Renovação. Orava em línguas, tudo, enfim, unção do Espírito Santo. Quando eu fui para a faculdade de psicologia, ali com 20 e poucos anos, eu sempre conto essa história, que foi assim, uma paciente, né, estava fazendo estágio numa clínica psiquiátrica, e nós entrevistávamos os pacientes até mesmo para saber como que eles se sentiam em relação à doença. Uhum. E eu fui fazer uma aula, e todos nós ali, e a gente foi entrevistar uma senhora. E aí, enfim, ela, né, com uma esquizofrenia muito avançada. E ela falava o seguinte: as vozes mandaram eu sacrificar meus 4 filhos. Ixi. Afogados. Coisa tranquila, né? Graças a Deus. Exatamente. E o que acontece? A gente estava fazendo uma entrevista com uma pessoa que falava que ouvia vozes. Eu estava dentro da igreja, mas eu também ouvia vozes. E na igreja, isso é chamado de outra forma. Como? É o dom da ciência, é o dom de línguas, é o dom de premonições. Uhum. Enfim, são os dons do Espírito Santo. Então, eu estava dentro da igreja, eu estava inserida dentro desse mundo. Né? E, enfim, e aí ela disse que essa voz tinha falado para ela sacrificar os 4 filhos. Desses 4 filhos, ela conseguiu afogar 3 e 1 conseguiu escapar. Eita, pô. E aí, a gente indagando, conversando, entrevistando ela, alguma das alunas perguntou para ela o seguinte: tem alguma hora que essas vozes param? Quando você toma o remédio, as vozes param? Ela falou, não para. Mas quando é que essa voz para em algum momento? Ela falou, quando o povo de branco chega. Quando ela falou, quando o povo de branco chega, eu achei que eram os médicos. Porque quando você entra para a psicologia, qualquer coisa ligada à ciência, você não quer mais saber de espiritualidade. Sim. É ciência, ciência, ciência. Por quê? Porque você tem a prova, né? Quando ela falou isso, a gente achou que eram os médicos. Mas aí não. A gente perguntou pro professor, ele falou assim, quando as vozes param, é quando os médiums chegam. Eu falei, peraí, médium? Isso eu tinha 23, 24 anos. E aí eu fui atrás do kardecismo, porque a escola, a clínica psiquiátrica era espírita. E eu me lembro, no dia que eu cheguei na clínica psiquiátrica, eu passei mal 1 semana. Mas eu não sabia o que era. Porque era a energia do local, né? Eu não sabia o que era. Mas é interessante você ter uma clínica psiquiátrica espírita, porque existe tanto confronto desse lance da esquizofrenia mesmo com a mediunidade, né? E aí, quando ela falou isso, me deu um start. Eu falei, então eu vou conhecer o espiritismo, porque se ela tá falando que os remédios não param, mas o passe para, então tem alguma coisa aí. Então não é só ciência. Então eu vou atrás. Aí eu fui atrás, entrei pro kardecismo. Quando eu entrei para o kardecismo, eu comecei a entender porque eu andava de joelhos na igreja. Porque eu estava num ponto, quando começava a oração em línguas, eu saía de um ponto e ia para o outro. Já chegou casos de inconsciente. Inconsciente, eu não conseguia segurar o meu corpo. Eu ia andando de joelhos até o altar. Aí começou a explicar também o porquê que eu passava mal, o porquê que eu virava noites tremendo, tremendo, tremendo. Eu não sabia o que era. Era sintomas de incorporação, eu não sabia. Então, isso começou a se moldar na minha cabeça. Então, eu comecei a frequentar um centro espírita, ali com 24 anos. Quando eu saio de Goiás, ali por volta dos 29, aqui em São Paulo, eu vou para o centro espírita também, e aí eles começam a me falar, olha, o seu lugar não é aqui. Seu lugar não é aqui. Né? E aí me falavam para eu ir para Umbanda, para Quimbanda, e eu falava, Umbanda, imagina, eu nunca vou para Umbanda.
sabe? Quimbanda, nessa época, eu nem sabia direito o que era, né? E aí eu falei, tá, eu vou procurar, então, uma casa de Umbanda e vou começar o meu desenvolvimento. Quando eu cheguei na casa de Umbanda, para fazer o meu desenvolvimento, nosso primeiro Amaci era Amaci de Anjo de Guarda. A casa de Umbanda é muito boa. Quando a Amaci tocou na minha cabeça, a única coisa que eu lembro do Pai de Santo fazer foi abrir os braços e falar, afasta todo mundo. Foi uma energia que a única coisa que eu lembro dele fazer foi isso. Ele abriu os braços e falou para ninguém tocar, para ninguém chegar perto, e era para todo mundo afastar. E aí quem desceu foi seu caboclo, né? Era um Amaci de caboclo. Caboclo desceu. E aí que eu entrei dentro da Umbanda de verdade, assim. E aí nunca mais parei, né? Teve um dia que o Preto Velho chegou para mim, o Cipriano, chegou para mim e falou, olha, você não vai mais nessa casa. A partir de agora você vai abrir a sua. Eu falei, como eu vou abrir a minha? Ele vai abrir a sua. Me proibiu de ir, eu lembro até hoje, assim, quando ele falou isso, eu tava passando a minha roupa para ir no outro dia, eu chorava em cima da roupa, porque eu queria continuar indo na casa, porque eu gostava da casa. Era algo que te fazia bem também, né? Exatamente, ele falou, você não vai mais. E ele me disse assim, eu vou te provar o porquê que não é para você ir mais. Acredito eu que 15 dias depois o Pai de Santo da casa teve um AVC. Puta merda. Nossa. E aí a gente foi descobrir o porquê que ele tinha tido um AVC. Tem nenhuma ligação com... Por quê? Que teve... Droga. Não, teve uma festa de Padilha das Almas, louco, mano. no terreiro. Doido do caralho. E ao invés de comprarem comida para os Exus, para a Pombagira, compraram um lustre de Swarovski para colocar no roncó. Deixaram todos os Exus sem comer. Os caras foi luxar, compraram um lustre. Sim. Tá zoando, né? E eu não sabia disso. Não sabia. Ele falou, a partir de hoje você vai abrir a sua casa. E aí eu comecei a abrir minha casa.